Paz do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, amém? Estamos aí firmes e fortes, orando, intercedendo um pelos outros, amém? Aqui quem fala é a missionária Marta. A gente está, hoje é dia 18 de maio de 2024, amém? Amados do Senhor, nesse tempo, Ele tem uma necessidade muito grande de falar. Tem colocado no meu coração essa necessidade de falar. Não somente colocada, porque Ele tem me falado constantemente, inclusive me ditado muitas coisas. Eu, inclusive, estou atrasada em relação à entrega de muitas mensagens em português. Consegui gravar em espanhol, mas não, até agora eu não tinha conseguido tempo para poder gravar algumas mensagens em português. Amados irmãos, a partir de quando começo a orar e a buscar o Senhor, não que não estava fazendo, amém? Mas me dedicar 100% na realidade para Ele, me dedicar todo o meu tempo para Ele, entendeu? Todo o meu dia, estar em constante oração o tempo todo, lendo muito a Bíblia, muito, entendeu? Fazendo, Ele me dá as palavras e eu vou fazendo os estudos, né? Buscando a revelação daquilo que Ele está me mostrando, né? Buscando na palavra, porque o Senhor, a palavra dele, Ele não se equivoca, né? E Ele não erra. Se o Espírito Santo de Deus me deu uma palavra, é porque é correto, porque vem de Deus, né? Não que eu não creia, mas é porque, na realidade, muitas pessoas, se escutam você falar determinadas coisas, se assustam. Então, eles, mesmo você colocando base bíblica, eles questionam, não é? Pessoas mais religiosas, que aprenderam de uma determinada forma e não arredam o pé dessa religião, desse sistema, entendeu? E na realidade o Senhor tem colocado algumas coisas no meu coração e coisas assim, na realidade muito forte, inclusive tenho chorado ao Senhor, aos pés do Senhor em relação a essas coisas, sabe? Porque o Senhor tem me revelado e falado assim, olha, essa pessoa, se ela continua com essa forma de crer, essa pessoa, ela fica para a grande tribulação. E então, para mim é uma dor. Para mim é uma dor, entendeu? E então, por isso que eu intercedo, oro, pedindo ao Senhor para trazer claridade para os olhos de quem está vendo esse vídeo. Por isso eu intercedo incessantemente. Agora acabei de sair, me levantar de uma oração, clamando para que o Espírito Santo de Deus ministre através de minha vida, para trazer clareza em relação aos temas que o Senhor está colocando na minha boca para poder falar, amém? Em relação aos temas, sei que pode que algumas pessoas não gostem, né? Porque aprenderam desde pequena atuar nesse determinado sistema e vão levantar qualquer tipo de argumento para dizer, não, isso não é válido, é da forma que eu creio que está correto. Mas estou aqui como serva do Senhor, como vaso nas mãos do Senhor, e não tenho medo, amém? Não tenho medo, porque Deus não colocou espírito de temor na minha vida, Deus colocou espírito de ousadia. E o que tiver que enfrentar, vamos enfrentar em nome de Jesus. Se não enfrentamos agora, depois vamos ter que enfrentar, não é? Vai chegar um momento que vamos ter que enfrentar essas barreiras, né? Porque a própria palavra do Senhor diz que no final dos tempos, os nossos mesmos irmãos que estão congregando com nós iam nos entregar, não é?
E é o que o Senhor me revela. Uma das coisas que o Senhor me revela, que muitos irmãos que estão do nosso lado, muito bonzinhos, muito amigos, com uma cara de amigo, quando começar a tribulação, eles vão ser os primeiros a se colocar na fila para aceitar a marca da besta. Eles vão ser os primeiros a reverenciar o sistema. Porque muitos deles já estão fazendo, entendeu? E agora, nesse último tempo, por isso que o Senhor fala muito para nós vigiar muito, muito, estar em oração mesmo, estar buscando mesmo do Senhor, porque o espírito de engano, ele já está atuante e ele vai continuar. Com essa mistura de religião, que já está, se você entra na internet, quem não tem um discernimento, vai confundir até a bruxaria, como eles falam no espiritismo, com algo bíblico, com algo que vem da Bíblia. Isso já acontece, mas só que com isso que está vindo, com esse engano muito forte que está vindo, isso vai acontecer mais forte. Por isso, nós temos que estar com os olhos muito abertos, tá? Glória a Deus, aleluias. Para quê? Para não sermos enganados, amém? Para não deixar também que nossos irmãos sejam enganados, amém? Glória a Deus, aleluias. E vamos quebrar, em nome de Jesus, com a palavra do Senhor, todos os argumentos satânicos, todos os argumentos malignos, amém? Toda transversação, né? Como se diz? Da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluias, amém? Em 1 Coríntios 13, 9, fala assim, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, né? Tá falando aqui de profecia, ou seja, nós conhecemos, em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Em relação à profecia, o que acontece? Muitos falam assim, olha, o profeta foi até João e acabou, não existe mais profeta, acabou. E defendem esse argumento, não aceitando mais profecia, esquecendo de algo muito importante, que é essa aqui é a palavra de profecia, tá? E quando eu abro essa palavra e eu leio essa palavra, o simples fato de ler a palavra do Senhor, eu estou soltando a profecia que está aqui dentro. Eu estou proferindo a profecia. Eu estou profetizando. No altar, quando você está falando a palavra do Senhor, você está declarando, você está profetizando. Amém? Então, esse simples fato de estar usando dessa palavra já está soltando a profecia sobre a igreja, porque a palavra é a profecia. Glória a Deus, aleluia. Então falam assim, muitos falam, não existem, não existe mais. Acabou aí. E Paulo, incrivelmente que Paulo, que escreveu no Novo Testamento, né? Que viveu na época de Cristo, que foi perseguido, que perseguia os cristãos por causa de ser religioso, por acreditar que ele estava certo, que sua doutrina estava certa, ele matava os cristãos. Ele vem e nos ensina determinadas coisas e nós continuamos fazendo o que Paulo fazia antes de se converter, perseguindo uns aos outros por causa de falta de conhecimento, não é? Então, quando Jesus tira as escamas de Paulo, né? Tira as escamas, limpa seus olhos, ele começa a ver e ele se arrepende. Ele fala, meu Deus, eu pensei que eu estava te servindo, Deus. Eu pensei que eu te servia. Entendeu?
E ele nos ensina a respeito disso. E o que Paulo fala de profecia? O que Paulo fala de profeta? Vamos ver. Em 1 de Coríntios 14, 23, fala assim. Deixa eu ver se eu encontro uma Bíblia aqui. Eu escrevi de novo, tudo em espanhol. Glória a Deus, aleluias. Quem tem paciência, né? Hoje em dia, às vezes, para trazer determinadas palavras para determinadas pessoas, que traz uma libertação na vida delas, que tira um jugo sobre a vida delas, que tira um peso sobre os ombros delas, às vezes é difícil você assistir até o final, entendeu? Então muitas das pessoas às vezes correm, né? E Satanás mesmo faz com que elas corram disso, entendeu? Alimentando para que elas continuem alimentando no erro, né? Continuem seguindo no engano. 1 de Coríntios 14, 23 fala assim: se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, o que ele está falando? Da igreja, né? Que reunimos no mesmo lugar. E todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar um indulto ou incrédulo, não dirão porventura que estáis louco? Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Ele está dando uma orientação para a igreja, como se comportar e como ter uma ordem em relação ao serviço, amém? Em relação ao culto, em relação ao serviço, né? Mas aqui ele está falando, se pois toda a igreja, ele está declarando que é a igreja de quem? De Cristo. Então ele está falando para o tempo de agora, né? No 31 ele fala assim, porque todos podereis profetizar, ou seja, todos podem profetizar, um após o outro. Então ele está falando que você pode profetizar? Sim, ele está falando que você pode profetizar. Está falando todos podem profetizar. Ele não está falando que um pode profetizar, ou nenhum. Ele está falando que há profecia, que a profecia continua, que o espírito de profecia continua. Porque se o espírito de profecia não continuasse, não tinha como cumprir Apocalipse. Porque Apocalipse é um livro tremendamente profético. Além de que, se você analisar, toda a palavra de Deus ela é profética. Do início ao fim. E por que continua o espírito de profecia? Por causa das duas testemunhas também que vão vir. Inclusive, o que o Senhor revelou foi o seguinte, que os 144.000 também podem profetizar. Porque todos os dons vão ser manifestados sobre a vida dos 144.000. Todos os dons. É algo maravilhoso que Deus vai fazer na vida desses 144.000. Deveríamos até aprofundar um pouquinho mais. Amém? Então, Paulo está falando aí que todos podemos profetizar. E outra coisa que fala, no 32, fala assim, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Os espíritos? Como assim? O que é isso? Que espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus. Amém? É o Espírito Santo de Deus que move, porque é através do Espírito Santo de Deus, quando a pessoa fala em línguas, ela está profetizando. Por isso que Paulo fala aqui, que cada um profetize no seu tempo, né? Glória a Deus, aleluias.
Então, o espírito de profecia, que é isso? O espírito de profecia não, o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Há um espírito, que é o espírito de profecia. Para você entender melhor, é o manto de Elias. Tá? Você lembra que quando Elias se foi, ele deixou cair esse manto? Essa é uma simbologia do manto da profecia, que é colocado sobre os ombros do profeta. Amém? Então, espiritualmente, os profetas têm um manto sobre os seus ombros, que é o espírito de profecia. E esse espírito está sujeito ao profeta, ou seja, eu posso controlar esse espírito de profecia. Se eu não quero abrir a minha boca para falar, eu não abro. Mas tem algo muito interessante, que é Deus que coloca o querer no profeta. Então o profeta, com a permissão de Deus, com o querer de Deus, ele faz a profecia. Ele solta a profecia. Ele não solta a profecia pela sua própria intenção ou na carne. Amém? Não é algo carnal, é algo espiritual. Glória a Deus, aleluias. E o que acontece? As mulheres, elas podem profetizar. O que Paulo fala a respeito disso? Porque determinadas, por exemplo, determinadas congregações, vamos dizer assim, diz que a mulher, ela não pode ser profeta, ela não pode profetizar, que a mulher está proibida disso, daquilo, daquilo outro. O que a palavra do Senhor nos fala a respeito disso? Porque muitas congregações tomaram um versículo que é esse aqui, ó, mesmo no Coríntios 14, 1 de Coríntios 14, 34, que fala assim: conserve-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Então está falando que a mulher não deve falar. Então, pelo fato deles falar, olha, se está falando aqui que a mulher não deve falar, como se diz, tem uma série aqui que diz assim: callamos las mujeres. Vamos calar as mulheres. E é o que muitas igrejas fazem. Calemos as mulheres. E calaram as mulheres. Mas o que realmente a palavra diz a respeito disso? Essas pessoas que criaram vêm porque são conceitos, não são conceitos criados de agora, são conceitos criados dos nossos avós aí, que começaram a igreja, ou seja, não é de agora que vem esse tipo de conceito, é de antes. E a gente, a gente chegou na igreja, a igreja nos disse que é dessa forma, a gente, por não estudar e não buscar, não, então é dessa forma, vamos ficar calados, não vamos fazer a obra, não vamos orar, não vamos profetizar, não vamos... Então, de uma certa forma, o que faz? Paralisa a obra do Senhor, porque não dá liberdade ao Espírito Santo de atuar. E em Tessalonicenses 5 fala: não menosprezeis a profecia. E o que fizeram? Menospreciaram, desprezaram a profecia. Entendeu? Com isso. E o que realmente a mulher pode realmente falar, ela pode profetizar. Vamos ver o que Jesus fala das mulheres. Jesus, ou seja, o que a Bíblia fala das mulheres? Em Gálatas 3, 27 ao 28, fala assim: porque todos os que haveis sido
batizado em Cristo, de Cristo estais revestido. 28. E não há grego, não há judeu, ou seja, não existe grego, não existe judeu, não existe escravo, não existe livre e não existe varão, ou seja, não existe homem. Pera, não existe homem? Como assim? E nem mulher, porque todos vós outros sois um em Cristo Jesus. Essa é a palavra. Em Cristo Jesus nós somos um corpo. E como corpo, podemos manifestar também todos os dons. Os dons, esses dons, não estão sujeitos só ao homem. E muitas das vezes se considera assim porque eles dizem, não, o homem é a cabeça da mulher. Então, ele é a cabeça também e confundem. Esquecem que o homem, que Cristo é a cabeça da igreja e o homem se coloca na posição de ser a cabeça da igreja. Esqueceram que Cristo é a cabeça da igreja. Assim como o homem é a cabeça da mulher. Sim, a mulher tem que ser submissa. Ela tem que ser submissa, ela tem que ser humilde, né? Ela não pode sair falando palavras vãs e falando habladoria, como se diz aqui. Uma falação que não para e fala qualquer coisa, fala um monte de palavra vã. Todas as palavras que nós falamos, nós vamos justificar perante o altar. Então, de uma certa forma, o que Paulo estava falando? Olha, mantenha a prudência, porque as mulheres falam. As mulheres, às vezes, têm a língua bem afiada e uma língua venenosa, às vezes, compreende? Então, devemos submeter à autoridade, tá? A autoridade da mulher, a cabeça da mulher é o marido, e a cabeça da igreja é Cristo. Então a mulher tem que estar submetida. Amém? Glória a Deus. E como sinal de submissão, ele fala a respeito de quê? Ele fala a respeito de cobrir, de cobrir a cabeça. Quando a mulher ora, ela cobre a cabeça. Por quê? Num sinal de quê? De humildade, de reconhecimento, que ela, o seu esposo, é cabeça sobre ela e que Cristo que ela está submetida à autoridade de Cristo. Amém? Glória a Deus, em sinal de humilhação, em sinal de reverência, em sinal de submissão. Amém? Glória a Deus. Então esse é um sinal, entendeu? Para que a mulher não ande e levantando o nariz, entendeu? E se colocando acima. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, a mulher pode profetizar? Em 1 de Coríntios 11, 5, vamos ver o que fala. Fala assim, ó. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza. Peraí. Então, a mulher profetiza? Como assim? E aonde que está escrito isso? No Novo Testamento? Está escrito Jesus, no Novo Testamento, na época de Jesus, um apóstolo de Jesus deixou isso escrito, que nós podemos profetizar, que nós podemos orar. Como é isso? E por que falam que não? O que acontece aí? Que calaram as mulheres e paralisaram o espírito de profecia e não deixaram a obra do Senhor fluir por causa de controle. Me perdoe falar, mas o que acontece? As mulheres, antigamente,
Elas eram muito de oração e de santidade dentro da igreja, de muita búsqueda dentro das igrejas. E o que aconteceu? Devido quanto mais santidade, mais busca da presença do Senhor, mais jejum, mais o Senhor traz revelação. E devido ao Senhor trazer as revelações, o Senhor manifestava o espírito de profecia nas mulheres. Então, elas começavam a atuar e dizer: olha, irmão, o Senhor mandou te falar isso, isso, isso. Então tocava, desculpa falar, mas tenho que falar, de uma certa forma estava tocando na ferida de muitos. E tirando, de uma certa forma, levando a igreja, dando mais liberdade para a igreja, dando uma direção para a igreja, fora da direção e do controle que alguns queriam exercer dentro da igreja. Então, eles criaram um plano de crescimento, vamos ter uma ordem, assim, 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 vai ser as coisas. E aonde essas mulheres começaram a pisar no pé, porque o Senhor começou a molestar, a incomodar. Como isso começou a acontecer, vão parar essas mulheres de falar, porque está nos prejudicando a os que queria o crescimento da obra de uma outra forma, que queria expandir. Eles tinham que ter o controle das coisas, entende? Então, por isso que as coisas dentro das congregações, dentro das instituições, o evangelho começa a mudar. Amém? E começa a se tornar algo religioso, algo do coração do homem e não do coração de Deus. Vai se distanciando. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então começa as normas, entendeu? É assim, assim, assim que tem que ser o culto. Não, aqui não é dessa forma. Não. Entende? Começa a colocar o Espírito Santo de Deus num quadrado. E fala: não, Espírito Santo, você vai operar da minha maneira. E na realidade o Espírito Santo, ele se move. E é da maneira dele. Amém? Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapado. Portanto, se a mulher não usa o véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhes é vergonhoso tosquiar e tudo, então aí ele dá uma ordem, amém? Isso está escrito no Novo Testamento, não é no Velho Testamento, amém? Se fosse no Velho Testamento, podíamos falar assim: ah não, Jesus fez uma nova aliança. Então as coisas de uma certa forma mudaram. E isso é religioso, é considerado religioso. Não, isso está sendo falado no Novo Testamento, amém? E aí, ó, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque porém a mulher do homem, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Ou seja, estamos como, olha que profundo, estamos como matrimônio conectados. Entendeu? Ou seja, temos que andar juntos. Não se colocando acima do outro na condição de autoritarismo para pisar, para diminuir, para denegrir, para impedir o crescimento e principalmente o crescimento espiritual. Amém?
Aí vocês podem ler mais, porque é bem interessante todos esses textos. Então, a mulher pode profetizar? Sim, toda mulher, Paulo diz, toda mulher que ora e profetiza, está dizendo que somos chamados para profetizar. Agora, em relação à profecia, todos, como eu disse em outros vídeos, todos podemos profetizar, tá? Quando oramos em línguas, podemos profetizar. Podemos profetizar, irmã, você vai sair tudo bem. Em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Eu estou profetizando, irmão. Amém? Isso não é um pensamento positivo, é uma profecia. Eu sou de Cristo. Eu sou renovada em Cristo. Você é renovado em Cristo. Se você declara isso com sua boca, tem poder. E se você usa o nome de Jesus, tem poder. Irmã, em nome de Jesus vai resultar tudo bem. Em nome de Jesus vai ser curado. Está profetizando, amado. Amém? Então, todos podemos profetizar, mas não todos são chamados para profetas. Amém? Glória a Deus, aleluias. E o que o Senhor faz? Quando você começa a orar ao Senhor, está em espírito de oração constante, o Senhor vai te entregando determinadas revelações. Não tem como o Senhor não entregar. E você tem que ser responsável em relação às coisas que o Senhor está te entregando. E muitas vezes o Senhor traz revelação para algumas pessoas, ora ao Senhor para saber o que deve fazer com essas revelações. Para não sair soltando determinadas coisas, soltando bomba na cabeça das pessoas. Amém? Então, o Senhor te revelou, por exemplo, um problema que está acontecendo com alguém. Você não vai lá correndo soltar o problema em cima da cabeça das pessoas. Ou em público, se Deus não te autorizou, te mandou fazer. O primeiro que você tem que fazer é colocar isso em oração. E pedir ao Senhor direção. O Senhor me entregar, colocasse isso na minha mão, o que eu faço? Eu vou orar em relação a isso, Senhor. Ora em relação a isso, coloca no altar do Senhor, começa a clamar. Por exemplo, o Senhor pode trazer uma revelação de alguém que está em pecado, por exemplo. Ora, coloca no altar, pede ao Senhor para estar tocando nessa vida, para conscientizar essa pessoa do erro. E pergunta ao Senhor é para falar? O Senhor vai fazer você sentir se é ou não é. Para que você não saia fazendo determinadas coisas, agindo na carne. Porque as coisas espirituais são pelo Espírito de Deus e não se manifestam na carne. Bem, então não devemos sair fazendo determinadas coisas na carne. Amém? E, glória a Deus, aleluias. E outra coisa, se o Senhor te manda, por exemplo, falar alguma coisa e anunciar alguma coisa, e Ele te mandou e te confirmou, você tem que anunciar, você tem que falar. Por quê? Justamente porque somos atalaias do Senhor. Se você é uma mulher que está em oração constante, está no grupo de oração, está buscando do Senhor, o Senhor você é a atalaia. E o que o atalaia faz? O atalaia ele fica na torre. O atalaia está vigiando. E se o atalaia está vigiando com os olhos abertos, ele sabe de onde vai vir o ataque do inimigo. Então, ele está aí para poder anunciar. Então, por isso que a boca do atalaia não pode ser fechada. Porque ele está na condição de atalaia e ele tem que anunciar quando vem um determinado ataque para a igreja. Entendeu? Para o corpo de Cristo. Então, ele é o quê? Ele é uma trombeta. E essa trombeta tem que tocar. Essa trombeta, quando vem o inimigo para atacar a cidade, o atalaia tem que tocar a trombeta, porque ele tem que anunciar que o inimigo está vindo. Porque senão muitas pessoas nessa cidade vão morrer.
E o sangue dessas pessoas que morrem nessa cidade é cobrado do atalaia, o atalaia espiritual. Deus vai cobrar. Porque eu te mandei anunciar, eu te mandei falar e você não falou. Eu te mandei falar e você não falou. Eu te avisei e você não falou. Então, é uma responsabilidade. E nós, como atalaias, não podemos deixar de ter a responsabilidade de entregar as mensagens do Senhor. Por quê? Porque senão o Senhor vai cobrar de nós. Então, temos que lavar nossas mãos em relação a essas coisas, tá? Como diz a palavra do Senhor. Quer ouça, quer não ouça, assim diz o Senhor. O Senhor me mandou falar. E eu falei. Amém? Então, em 1 Coríntios 14, 8, fala assim: e se a trombeta dar um som, ou seja, sonar, dar um som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, o que isso está falando? Da atenção do atalaia. O atalaia tem que estar espiritualmente concentrado no Senhor para poder entregar na hora certa o alerta para que essas vidas sejam salvas. Igual, por exemplo, muitos atalaias, o Senhor levantou muitos atalaias para poder falar do desastre que ia acontecer. Entendeu? Então, o Senhor anuncia antes de tempo, quando vai vir um juízo sobre um determinado lugar, vai vir destruição sobre um determinado lugar. Deus ama as almas. E o que Deus faz? Manda os atalaias avisar para o povo preparar. Como Nínive. Deus mandou Jonas ir lá avisar para trazer arrependimento, para que ele não deixasse essas coisas acontecerem. E o que as pessoas fazem hoje quando você anuncia que vai vir alguma coisa? As pessoas não dão crédito, não voltam seus corações para Deus, entendeu? Depois passam determinadas lutas, tragédias, dificuldades tremendas. Por quê? Porque não escutaram a voz do Senhor e não se arrependeram. E é isso que o Senhor está pedindo nesse tempo, arrependimento. Por isso que o Senhor está manifestando juízo sobre a terra, pedindo arrependimento. Arrependam-se porque estou voltando, arrependam-se dos seus pecados, voltem para a minha presença, porque senão vocês vão ficar para a grande tribulação e o negócio não vai ser bom, o negócio vai ser muito forte, vai acontecer coisas que vocês nem imaginam. E por vocês não estar prestando atenção nas pregações dos atalaias que estão avisando que Jesus está voltando, porque o Senhor está levantando atalaias nesse último tempo para poder falar, porque realmente o Senhor está levantando. Olha a quantidade de pessoas sonhando, sonhos. O Senhor está avisando através de sonho, está dando revelação, tá? O Senhor está fazendo um mundo de coisas, levantando pessoas de diversas formas nos 4 cantos da terra para poder anunciar a sua vinda. E as pessoas só olham essas mensagens com descrédito, não crendo que Jesus vai voltar. Amados, a mídia está retendo as informações. A mídia internacional dos países não estão comunicando os desastres que estão acontecendo nos outros países. Amém? Me parece ser que em Colômbia, recebi uma mensagem de uma menina que é de Colômbia, falou que em julho de 2023 teve um desastre lá, que parece que foi um vulcão, não lembro bem, porque eu não li bem a reportagem. Quando ela me falou, eu busquei na internet para saber se tinha acontecido mesmo, né? Então, morreram 25 mil pessoas. Ninguém soube dessa notícia. Incrivelmente, a do Brasil deu volta ao mundo. Isso eu sei que deu, porque muitos países anunciaram em sua televisão aberta. Mas muitas outras notícias que estão acontecendo no mundo de terremotos, está acontecendo terremotos, amados. Mar está saindo para fora, não só no Brasil, vários lugares, Argentina, nas divisões do Brasil, aí para fora, um montão de países, agora eu não lembro, que está acontecendo tudo.
Mas o que eles estão fazendo, o sistema estão fazendo? Eles já sabem que Jesus está voltando. Eles vão fazer de tudo para enganar a igreja. De tudo para enganar a igreja. Inclusive montando um arrebatamento falso. Isso também eles estão fazendo. Amém? Isso não só pelo conhecimento, né? Mas pela revelação de Deus, que realmente eles estão fazendo, e eles vão fazer isso, tá? Eles vão, vai manifestar. Eu não queria ir para esse lado, o Senhor está me mandando ir para esse lado. A pregação aqui era outra. Glória a Deus, a palavra era outra. Amados, a Bíblia, a palavra do Senhor, aqui é uma linha de tempo, vamos dizer assim. Isso aqui é um relógio, tá? E ele vai avançando. Cada vez que ele vai avançando, vai se cumprindo, né, uma etapa. E o Apocalipse, o livro de Apocalipse, funciona assim, tá? Quando vai passar, tem uma linha de tempo, tá? E na hora que chega nesse tempo desse evento, as coisas vão acontecendo. Assim como o tempo dos selos vão se abrindo, tá? Paulatinamente, tá? Devagar as coisas vão acontecendo, vai se intensificando e vai acontecendo coisas, os selos vão abrindo, as trombetas vão tocando e aí por diante. Então, já caiu uma quantidade de demônios sobre a terra já, tá? O Senhor me revelou a respeito do portal. Me parece que eu gravei um vídeo falando a respeito da visão que eu tive da besta saindo do mar, tá? E o Senhor falando que o anticristo tinha sido possuído, já estava possuído já tinha sido possuído, mas que ele não estava ainda no tempo de atuar. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor é tremenda, ela é completa, amém? E o Senhor nos dá essa linha de tempo. E Ele revela para quem está vigilante na tua presença, quem está buscando a tua presença, Ele vai revelando os mistérios. Amém? Ele vai abrindo esses selos, né? Que são o quê? Os mistérios do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Vai trazendo a revelação. É interesse do Senhor trazer essa revelação para nós. Amém? Por isso que nós, como igreja, necessitamos que estar acordados no Senhor para ver. Amém? Tudo isso. Não estar acordado significa que vamos ficar mesmo, tá? E se temos essa palavra por descrédito, não cremos, somos descrente, os descrentes não vão entrar no reino dos céus. O reino dos céus é para quem crê. Então, o que isso significa? Significa que muitas pessoas estão dentro das igrejas e não creem. Eu sou crente porque eu creio em Jesus, mas eu não creio na palavra dele, eu não creio na sua profecia, eu olho os sinais e não vejo que realmente Jesus está vendo, eu não consigo ver isso, eu realmente creio, porque o céu é para quem crê. Amém? Então, o que vai manifestar? Essa quantidade de demônios que caiu, daqui a pouco vai abrir mais tempo, ou seja, vamos alcançar um determinado tempo na linha do tempo, tá? Vai abrir um novo ciclo, parece ser que é assim que fala, ciclo, vai abrir outro ciclo, tá? E na hora que abre esse outro ciclo, começa a cumprir mais coisas no Apocalipse. Então são o quê? São mais demônios que vão estar surgindo, tá? Não vou entrar nesse tema, não preparei isso para entregar. Então, quando eles cheguem, a intenção deles é usar eles mesmos para estar semeando essa falsidade, porque Jesus vem, leva a igreja, eles continuam querendo manter essa imagem de que o anticristo é o Cristo, que o que nos levou fomos abduzidos, que foram extraterrestres,
entendeu? Que levaram eles e não sei o que. Vai saber o que mais que eles vão inventar. Mas eles vão estar aí, andando como muitos já estão, andando no meio de nós com uma liberdade muito grande. Os demônios transfigurados, totalmente transfigurados, ou seja, em carne. E muitos vão caminhar no meio deles com a maior normalidade, pensando que tudo está correto. Então o pavor e o terror que vai vir sobre a terra vai ser muito grande para essa última etapa da grande tribulação. O pavor que a alma desse povo vai sentir vai ser tremenda. Compreende? Vai ser tremenda. E o que esse anticristo vai produzir? Ele vai produzir uma espécie de encantamento nas pessoas. Quando as pessoas estiverem olhando para ele, ele vai transmitir esse encantamento. Porque, você sabe, o diabo tem o espírito de encantamento. A pomba gira, por exemplo, é o espírito de encantamento. Uma mulher feia, feia, feia. O homem tem uma mulher linda em casa e se apaixona por uma mulher super feia. Fica encantado por uma mulher que nada que vê. Por causa do espírito de encantamento, entendeu? Fica encantado fica totalmente seduzido com essa pessoa. E o anticristo, as pessoas vão ficar seduzidas por ele. Totalmente seduzidas, totalmente encantadas mesmo. Essa seria a palavra, um encantamento, tá? E quando ele estiver na frente, aparecendo nas telas e tudo, elas veem a imagem deles, elas vão sentir aquela falsa paz. Mas na hora que ele se for, no dia a dia delas, essa aflição, essa agonia, essa opressão demoníaca vai ser tremenda na vida das pessoas. Vai ser uma opressão demoníaca tremenda. A gente já sente essa opressão às vezes, não é? Essa carga pesada, esse peso, assim, ui, tô oprimida, ui, que me sinto mal, não é? Por causa das opressões. Imagina depois, com esse monte de demônio que vão ter autoridade, porque Deus vai entregar a autoridade para eles para poder atuar e fazer o que eles querem. Vai ser terrível tudo isso, entendeu? Esse controle. Por quê? Porque nesse tempo, por que ele vai perseguir o remanente? O restante do remanente? Porque aí ele vai declarar: eu sou quem eu sou mesmo. Eu não vou ficar escondendo para vocês a arrogância, a minha identidade. Ele vai atuar na sua identidade. Então vai ser algo muito opressor. Vai ser uma escravidão para quem ficar. Uma escravidão tremenda. No entanto, além das pragas, além das testemunhas estar declarando juízo sobre a própria terra, para dar um tempo para que as pessoas que não colocaram a marca da besta, que estão escondidas, para dar um tempo para elas, para poder, como se fala? Para que o 144 venha recolher elas. Para que o 144 venha, 144.000 venha colher, fazer a grande colheita, a colheita, tá? Então, esse vai ser o trabalho dos 144.000. E o que o Senhor... Meu Deus, está indo para outro lado, Senhor. Glória a Deus. Então, os 144.000 vai enfrentar com todo esse poderio. Um poderio opressor muito grande, com esse próprio... Vamos falar extraterrestres. Vamos falar dessa forma, para que compreenda. Essa força maligna
porque são próprios demônios mesmo. Mais força de exército de governo, todas as pessoas que servem o anticristo vão estar possuídas por demônios. Você não vai ter relação com as pessoas, você vai ter relação com os demônios, relação pessoal. Ou seja, você vai estar conversando com a pessoa, você não está conversando com a pessoa, está conversando com o demônio. Tá entendendo? Além, meu Deus, é algo terrível e tremendo. Além dos juízos está acontecendo sobre a terra. Terra gemendo, porque as testemunhas vão fazer o que elas sentirem no coração, porque vai ser dado para elas executar o querer delas. Então, o Senhor, o que o Senhor vai fazer? Vai dar para elas o quê? Uma visão espiritual ou seja, uma visão espiritual ampla, como se fosse uma águia. O Senhor vai mostrar um panorama para elas, tá? Elas vão ter essa visão panorâmica para elas saberem atuar e como atuar para paralisar esses ataques, porque a vontade do Senhor é guardar esses que, mesmo que não se prepararam por ser imprudentes, estão passando pela grande tribulação, vão ser mártires, a maioria, entendeu? Mas tem alguns que vão se esconder. Então esse vai ser o trabalho dos 144 mil. Amém? A palavra do Senhor revela isso na sua palavra em mistérios. Tá? São mistérios que estão escondidos dentro da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluias. Trouxe uma palavra e foi para outro lado. Mas o Senhor tinha necessidade, então, de estar entregando essas coisas. Amém? E, irmãos, o que em 1 de Coríntios 10 fala? 10:32 fala assim: não sejais pedra de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Então, amados irmãos, cuidado, muito cuidado, muita diligência com o que eu ando acreditando e o que eu estou obrigando ou sujeitando as pessoas a crer para ter controle sobre elas. Porque o Espírito Santo de Deus vai se mover. Amém? Por isso que em Ezequiel 34, o Senhor declara, Jeremias, Ezequiel 34, o Senhor declara que ele ia tirar das mãos desses opressores, dessas pessoas que agarraram as ovelhas dele e tomaram posse, estão controlando as ovelhas dele e não deixando o Espírito Santo de Deus manifestar. Jeremias. Não é Jeremias, não. Esqueci qual que é a palavra. Aonde que tá? Ezequiel 34. Desculpa, tá? Por isso que em Ezequiel 34 o Senhor declara que ele mesmo será pastor das suas ovelhas. Então o que o Senhor vai fazer? O Senhor mesmo vai ensinar as suas ovelhas. Por isso que o Senhor necessita, está pedindo para cada um de vocês, está em espírito orando, pedindo discernimento ao Senhor, porque o engano que vai se manifestar, mais uma vez o Senhor manda falar isso,
e eu tenho que repetir, vai ser muito grande. Muito grande. Já está sendo. As pessoas vão ser levadas a um matadeiro sem perceber, entendeu? Por causa de conceitos, por causa de pensar, ai, eu estou bem espiritualmente, não preciso nada, eu sou de Cristo, já tenho a salvação, não preciso santificar, não preciso guardar minha língua, guardar meu coração, limpar meu coraçãozinho, não preciso lavar minhas vestes no sangue de Jesus, não preciso jejuar. Então esse conceito que a própria religião passa para o povo, de que não precisam se preparar para a vinda de Cristo, entendeu? Que quando Cristo vir, ele vai levar todos os que frequentam a igreja. E na realidade o Senhor diz que não é assim. Que temos que buscar, temos que nos santificar. Amém? Sem santidade, diz a palavra do Senhor, ninguém verá Deus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Tem muitas coisas bonitas para poder falar, muitas coisas lindas, amém? Para poder entregar, inclusive coisas bonitas a respeito dos 144 mil, amém? Com mensagens para eles também, porque são que das 12 tribos de Israel, o Senhor escondeu eles nos 4 cantos do mundo. São pessoas predestinadas, né? Tão predestinada por ele, Senhor. O Senhor escolheu desde o ventre, assim como Jonas. Jonas não teve a opção de falar, eu não quero, Senhor, não, você não quer, não. Vai para dentro da barriga da baleia, mas morrer você não vai. Enquanto você não fazer o que você foi predestinado para fazer. Então, Jonas é a representação do 144. E Jonas chora. Por quê? Porque Deus, quando ele dá uma revelação para alguém, é algo muito forte de ver. Porque o que Jonas viu? Jonas viu pessoas morrendo na visão dele. Ele viu, quando o Senhor fala, vai lá e fala e declara, o Senhor faz você ter a visão. Entendeu? Faz você visualizar, assim, às vezes muito rápido. Em 1 segundo você vê um monte de coisa acontecendo na sua frente. E eu creio que isso aconteceu. Eu creio, tá? Com Jonas. Por isso ele teve medo. Por isso ele fugiu. Porque declarar um juízo sobre um lugar e chegar e falar assim, olha, Deus vai destruir tudo aqui. É algo de uma responsabilidade muito grande. É algo de um temor muito grande. Eu chegar e falar assim, olha, Deus vai matar vocês. Não é fácil chegar e declarar essas palavras. Se vocês não arrependerem, vão morrer. Se vocês não arrependerem e não consertar o seu caminho, vai para o outro lado. É mentira? Não, não é. Então, declarar isso e ter essa visão, Jonas quase morre primeiro. Ele falou, eu não vou lá não. Eu não vou, eu prefiro dormir. Por que Jonas dormia? Nosso Deus. Jonas dormiu, amados, porque o corpo dele não aguentava, não suportava. Ele ficou quebrado. Lembra de João, quando teve as visões de Apocalipse, quando viu o anjo aí, ele teve uma visão, era uma visão. Mas o homem ele falou, eu caí nos meus pés, eu caí em sono, eu não aguentei. Jonas, quando ele estava no barco, ele caiu em sono, porque o corpo é como se você fosse teletransportado aí, e o choque da visão é muito forte. Nós não aguentamos. Entendeu? É muito forte, é muito real. E Daniel também declarou a mesma coisa. Ele falou, olha,
Quando o anjo apareceu e me mostrou todas as coisas, eu não aguentei. Eu me desmontei. E o anjo precisou tocar. Estou falando nas minhas palavras. Vocês que conhecem sabem. O anjo precisou tocar nele para dar força para ele se levantar. Então, quando a pessoa está nos mistérios do Senhor, está buscando revelação e o Senhor dá a revelação, às vezes vem esse... uau! Deixa eu sentar aqui um pouquinho. Quando a situação é uma situação de revelação forte. Glória a Deus, aleluias. Mas o Senhor tem promessa. Para os que estão na presença dele, com azeite nas lâmpadas, com a lâmpada acesa, o Senhor vai guardar. Então vai vir o quê? Escape. O Senhor vai dar escape. Tem vários versículos lindos que falam do escape, como vai ser o escape, né? Que o Senhor vai dar, como ele vai proteger, né? Como que vai ser essa proteção. Ele fala as asas, debaixo das asas do Altíssimo. Salmo 91, está falando das asas do Altíssimo, essa asa de águia que tira o teu povo e faz voar. Glória a Deus, aleluia. Amados, tudo o que é falado, a gente não deve questionar o que está sendo falado nesse tempo, tá? Porque não sabemos, amados irmãos, se a pessoa que está falando com você, anunciando essas coisas, são pessoas, profetas chamadas do Senhor. Amém? E se estão falando da boca do Senhor, entregando essas coisas. Então, o que você deve fazer é orar ao Senhor, pedindo confirmação dessas palavras. Senhor, eu entendi as coisas dessa maneira. Leva no seu espírito, leva em oração, antes de sair questionando as coisas que o Senhor está declarando nesse tempo. Amém? Porque os mornos não vão entrar no reino dos céus. Os mornos não vão. E os mornos, o que estão fazendo? Pregando um evangelho, pregando Deus criou Adão e Eva, olha aqui, olha, Caim matou Abel, e o Senhor está querendo que anuncie a vinda dele. Amém? E o Senhor fala na sua palavra que ele não vai ter ninguém por inocente. E muitos estão no altar fazendo isso de propósito, porque sabem que quando começar a mexer com a santidade da igreja, muitos se vão ir. Então, para não mexer no econômico da igreja, eles estão fazendo isso com a igreja. Mas eles vão ser terrivelmente cobrados por isso. E o Senhor declara sobre a vida deles que eles têm 5 meses para poder se arrepender, porque as portas da graça vai fechar e eles vão ficar de fora. E as portas da graça fechando, dependendo da condição espiritual que eles estejam, talvez muitos já se percam, mas dependendo da condição, eles vai ter a chance depois desse último período, que são o último período dos 3 anos e meio. Amém? Tem vários versículos na Bíblia que nos mostra que realmente estamos dentro do tempo. Temos que buscar, temos que analisar. Amém? Ninguém vai chegar lá e vai ser tido por ingênuo. Eu não sei disso, não sabia. Não, você não deu crédito. Você escutou as trombetas sonando, que são os servos do Senhor anunciando. Você escutou, você não quis dar crédito. Você não quis acreditar. E isso é a verdade. Amém? E por causa disso, e principalmente, de novo vou repetir, principalmente por estar esquentando a igreja em banho-maria, já vai ser cobrado.
E não é só pastores que fazem isso. Muitos irmãos dentro da igreja estão fazendo isso. E muitos deles, amados irmãos, são demônios. São tão endemoniados. São servos de Satanás. Não são crentes, são servos de Satanás. São instrumentos que o próprio Satanás colocou dentro das igrejas justamente para esse tempo mesmo, para minar a fé, para levar essas pessoas para o inferno. Se a pessoa não tem discernimento espiritual, ela não vai saber o que está vindo de Satanás, o que está vindo realmente da parte de Deus. Porque Satanás ele veio para quê? Para enganar, para roubar, matar e destruir, para levar as almas para o inferno mesmo. Amém? Então vigie em nome de Jesus, busque a presença do Senhor, é momento de estar buscando em nome de Jesus, está unindo com nós em oração, amém? Não te custa nada, não te custa nada começar a buscar em santidade. Amém? Buscar mais a presença do Senhor, orar mais, estar mais em espírito, deixar esses maus costumes de ficar olhando determinadas coisas na internet que não edifica, ler mais a palavra do Senhor, amém? Estar em comunhão com Cristo, estar na presença, na intimidade com Cristo. Eu falo todas essas coisas para a glória do Senhor, amém? Que o Senhor esteja abençoando vocês e guardando suas vidas. Ontem o Senhor me falou 3 vezes a palavra repete, repete. Você tem que repetir. Então, Ele está me mandando repetir e repetir e repetir. Amém? Então, algumas mensagens, talvez vocês vão ver que estão repetindo, mas é porque o Senhor mandou e Ele coloca essas palavras na boca da gente. Amém? Conserta com o Senhor, os que estão em fornicação, vamos consertar, amém? Os que estão demasiado, né, que não estão casados, vamos arrumar a sua vida, mesmo que isso te custe separar do seu marido, a pessoa que você está com ela. Vai ter que ser assim. Se você quer a salvação, luta por ela. E não tenha medo. Se você está, por exemplo, é convivente, vive com uma pessoa sem se casar, e essa pessoa, você fala que para casar e ela resiste, você separa dela e faz pela fé, mas continua orando por ela, tá? Continua orando por ela, porque o Senhor vai ver o seu coração, vai falar assim, não, ela quer me servir. Então o Senhor toca no coração dessa outra pessoa. Aí essa pessoa volta para você, te pede perdão, vai lá casa com você, porque é assim que Deus trabalha. Deus faz as coisas dessa forma. Você está sendo o quê? Provada nessa situação. E você tem o quê? Obedece a Deus ou obedece a homem? Você quer a maldição ou a bênção? A maldição leva para, ou seja, a maldição, o pecado, leva para a perdição, para uma vida, uma eternidade sem Cristo. A bênção leva para os braços do nosso Pai. Então, vocês têm que ser mais sérios em relação às coisas do Senhor. Levar as coisas do Senhor com mais seriedade. Amém? Glória a Deus, aleluias. Amados, assim o Senhor quis que falasse. Eu dou glória a Deus por isso. Amém? Que o Senhor siga em nome de Jesus nos instruindo, que o Senhor siga em nome de Jesus nos orientando e nos guardando debaixo da tua presença, guardando com teu sangue, nos cobrindo com teu sangue, contra toda artimanha de Satanás, contra toda seta inflamada, dardo, envenenado, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos continuar aqui orando por vocês. Estou orando, intercedendo por todos vocês que assistem esses vídeos, amém? E pode estar segura, a unção do Senhor também chega aí na sua casa em nome de Jesus. Amém? Um abraço grande. Que Deus te abençoe.